Amém e amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 2, eu quero ler com os irmãos. Domingo à noite nós falamos sobre o verso 1, 2 e 3 do capítulo 3. Agora eu quero dar início, sentado mesmo como estamos, eu quero dar início lendo o capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até esse mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. Eu gostaria de repetir com os irmãos aí o verso 4. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu gostaria que você observasse o que diz o versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Não temas ainda que sarças e espinhos te cerquem, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são nação rebelde. E tu, porém, lhes dirás: as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Aí o verso 9 e 10 eu quero ler junto com os irmãos. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, nela estava um rolo. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, verso 1. E ele me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: Filho do homem, dê de comer ao teu ventre, e enche o teu estômago com este rolo que eu te dou. Eu o comi, e era na minha boca doce como o mel. Ele então me disse: Filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Verso 6, mais forte, todos nós.
não irá a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Fiz, porém, duro o teu rosto. Repita aí comigo o verso 8. Fiz, porém, duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. Fiz como diante da tua testa, a tua testa mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com os seus semblantes, embora seja nação rebelde. Disse-me mais: filho do homem, ponha no teu coração toda a minha palavra que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Agora vai ter com os do exílio, aos filhos do teu povo, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Verso 12. Então o Espírito me levantou, ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós e nos dê o entendimento da Tua palavra para que possamos aplicá-la, Senhor, ao nosso coração. Nós clamamos pedindo, Senhor, que o Senhor nos leve e nos conduza ao entendimento de que é necessário nos alimentarmos da Tua palavra, para que tenhamos, Pai, o que falar às pessoas. E assim clamamos, Pai, pedindo no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de prosseguir nesse texto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 10. O texto de Apocalipse capítulo 10, por gentileza, ele é segunda passagem que fala semelhante ao texto de Ezequiel. O texto de Apocalipse, no capítulo 10, o título é O Anjo e o Livrinho. E exatamente aí é dado a visão ao apóstolo João. O texto de Apocalipse é a revelação do Senhor a respeito das coisas do fim ao apóstolo João. E ele vê um livrinho. O versículo 9 diz assim: foi, pois, o anjo e lhe foi, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o, come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como o mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Aí veja o verso 11. Então foi-me dito: importa que profetizes profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O texto de Apocalipse é exatamente como se fosse uma repetição do texto de Ezequiel.
o texto declara que após ele comer o rolo, esse rolo que representa a palavra que ele vai profetizar, era doce como mel. E exatamente depois que ele se alimenta dele, é dito que ele deve profetizar ao povo. No caso, o texto de Ezequiel, ele vai profetizar a nação rebelde de Israel. Eu quero observar com você aqui, primeiro dar o sentido ao que estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo uma série Como Andar com Deus. E como andar com Deus se não formos transformados? Nós precisamos da transformação da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando entra nas nossas entranhas, ela vai separar as juntas e medulas, ela vai no profundo da alma, e ela dará capacidade de percebermos o que é e o que não deveria ser que há em nós. A palavra tem o poder de discernir os pensamentos, e esse discernimento é a capacidade de perceber o que há em nós que está fora do contexto da visão do Senhor. E é exatamente o que acontece aqui, é o que depois acontece também com os discípulos de Jesus. Como assim? Veja a analogia que nós vamos fazer rapidamente. Ezequiel é chamado pelo Senhor, nós lemos o capítulo 2 todo. Ele é chamado por Deus, ele é posto em pé. Aqui o texto, o Senhor diz, põe-te em pé e falarei contigo. O Espírito de Deus, está em maiúsculo, o Espírito, então entrou em mim o Espírito, e letra maiúscula para Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou nele e o pôs de pé. Uma clara identificação. Note aqui, olhe para mim, preste atenção aqui. Uma clara identificação de que uma pessoa somente por Deus pode receber. Como assim? No Novo Testamento, nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos conduz a esse nascimento, e diante desse novo nascimento, nós despertamos, nascemos para a paternidade celeste. E a paternidade do céu nos deu a capacidade de nos colocarmos diante dele e agora recebermos da parte dele a nutrição da palavra. E aí, é claro, na aplicação dos apóstolos, eles foram chamados, nomeados e andaram com Jesus por espaço de 3 anos e meio. Eles foram recebendo a palavra durante esse tempo. Foi o discipulado dos discípulos. Foi o ensino deles. Como assim, pastor? Meu irmão, olhe para Atos dos Apóstolos, eles cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, eles cheios do Espírito Santo, estão sob uma sabedoria, uma desenvoltura, que era exatamente a desenvoltura de ter andado com o Senhor e estando levantados pelo Espírito Santo do Senhor. Eles são cheios do Espírito Santo em Atos 2. E antes dali, os discípulos tinham problemas de conduta. Pedro mesmo era altivo, soberbo, e depois de terem sido cheios do Espírito Santo, nós não vemos mais com a frequência que existia anteriormente. Então, na mesma semelhança, quando olhamos para Ezequiel, no Antigo Testamento, o Senhor diz a ele, põe-te em pé e falarei contigo. E então, verso 2, então entrou em mim o Espírito maiúsculo aqui é Espírito Santo, quando falava comigo e me pôs em pé. Quem foi que pôs Ezequiel em pé? O Espírito do Senhor. Você sabe que no Antigo Testamento,
o Espírito Santo vinha sobre profetas. O Espírito de Deus veio sobre Ezequiel e pôs ele em pé, e ele pôde ouvir as palavras do Senhor. Pastor, mas por que tem que ficar em pé? Meu irmão, ele ia receber um comando. Ele ia receber uma palavra de autoridade. E o ficar em pé representava: estou pleno para receber a ordem. Estou apto, estou em plena capacidade e eu obedeço à sua autoridade. Quando o profeta se põe de pé, ele não se põe de pé debaixo da sua força. O Espírito Santo o põe de pé. Pastor, o que é que nós estamos contemplando? Entenda, não, eu disse aqui outro dia, não existe cristianismo sem a transformação da palavra de Deus. E até hoje, a palavra de Deus, ela vai entrar nos nossos corações e ela vai causar um impacto primeiro em nós e depois na vida das outras pessoas, mas primeiro tem que causar na nossa vida. Você deve se recordar, domingo à noite eu pedi para que todos que tiveram já uma experiência, aonde depois de ler a palavra, depois de ficar um tempo lendo a palavra, no decorrer do dia ou da semana, aquela palavra foi causando um impacto. E você percebeu que tinha que mudar algo, que tinha que largar algo, que tinha que refazer seus projetos. Algo tinha que ser transformado. Você não poderia mais andar como estava andando. E essa é a capacidade da palavra de Deus. Se isso não acontece conosco, não teremos autoridade para pregar a palavra do Senhor. Aliás, o texto de Ezequiel, ele é um texto que muito nos ilumina. Por quê? Israel talvez estava no seu momento de maior rebeldia da sua história. E Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor, capacitou Ezequiel para suportar a dureza de coração o povo de Israel. Note aqui, o versículo 4 diz: os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. Em outras palavras, Deus estava dizendo: a palavra que eu estou dando não é sua, Ezequiel. Você vai dizer que eu é que estou falando com eles. Em outras palavras, você vai entregar uma palavra para a pessoa já sabendo que não será fácil. Ela não vai acreditar em você, ela não vai crer no que você está falando. E ela, é claro, vai falar contra você. Onde é que está escrito isso? Note aí a partir do verso 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles o profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Note, haveria palavras da parte do povo falando contra. Depois, continua o texto, diz: não temas, ainda que sarças e espinhos te cerquem, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Pastor, mas como assim? Sarças te cerquem e espinhos te cerquem, e habites com escorpiões. Meus irmãos, isso aqui tem cara de cadeia, prisão da época, ou não ter morada certa, dormir ao relento. Qual é o único jeito de ter sarças, que são pequenas árvores do deserto, algumas plantas do deserto? A sarça é muito famosa na Bíblia porque foi uma sarça que pegava fogo e não se consumia quando Deus foi falar com Moisés. Muito bem, isso é uma planta do deserto. Então, o que
o Senhor estava falando com Ezequiel é que ele passaria situações difíceis por causa da dureza de coração do povo. Escorpiões, lugares que não há nenhum tipo de preparação, de limpeza, não há, é um lugar inóspito ao ser humano. Se você estudar as masmorras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, você vai descobrir que existia casos de pessoas que nunca mais teriam saúde por causa da insalubridade dos lugares. Então, escorpiões era algo que poderia ser encontrado também nesses lugares. Não temas as suas palavras, não te assustes com seus rostos, porque são nação rebelde. Eu digo a você, meu irmão, nós não sabemos o que é isso. Não sabemos. A não ser que você tenha tido uma experiência de falar com alguém que estava com o coração endurecido e nada enxergava, e você falava com a pessoa e a pessoa não acreditava em absolutamente nada do que você estava falando. Eu tenho algumas experiências que eu tive desse tipo, a pior delas, pior porque não é nada agradável, não é? Não é nada agradável. Falar em nome de Deus com uma pessoa e você já saber que ela vai maltratar você e que ela não vai aceitar. Eu me lembro, eu ainda estava no Acre e havia acabado de se formar e ser ordenado ao ministério pastoral um jovem que foi ele fazia parte dos primeiros enviados para o seminário. Ele veio, estudou no Seminário do Sul, foi ordenado, não tinha um ministério, não havia surgido nada, ele estava almejando trabalhar como capelão num hospital aqui no Rio de Janeiro. E ele estava pregando num culto lá na nossa igreja, lá no Acre, que eu era membro, e ele também de origem. E enquanto ele pregava, o meu coração foi se entristecendo, eu fui sentindo uma tristeza profunda por ele, e isso no mover do Espírito Santo. E o Senhor começou a falar comigo a respeito dele. E o Espírito de Deus falava comigo assim: quando terminar aqui, você vai chamá-lo à parte, e você vai dizer a ele que eu estou o chamando para que ele me busque com quebrantamento de joelhos, buscando com profundo coração derramado. E eu fui descrevendo para ele o que Deus tinha me falado para dizer a ele. E o objetivo da palavra do Senhor era o seguinte, em resumo: se ele não me buscar e descer do pedestal que ele está, e se ele não me buscar com humildade, aquilo que nem começou não existirá, que era o ministério. Aí eu disse para ele: o Senhor disse que você não vai para o ministério, você não terá porta aberta em lugar nenhum, e aquilo que nem começou nunca existirá, que era o ministério pastoreando uma igreja. Meus irmãos, quando eu fui falar com ele, eu estava com uma careta enorme, porque eu sentia dor literalmente, e era dor por aquilo que ele, pelo espiritual que ele estava vivendo, avesso à vontade de Deus. Na época, no Acre, quando alguém dizia assim: aonde você estudou? Eu estudei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Se a pessoa não fosse humilde, subia a cabeça mesmo. E aí, tudo indica que ele estava nessa condição. Quando terminou, eu terminei de falar e eu pedi para orar por ele. Irmãos, eu não abri os olhos, mas a sensação que eu tinha é que ele nem os olhos fechou na hora da oração.
E ele permitiu que eu orasse, mas quando terminou tudo, ele desdenhou e falou contra tudo que eu tinha dito. Inclusive perguntou se eu estava precisando de algum remédio, dado a dor que eu estava sentindo, segundo o que eu tinha dito. E eu disse que não, e que o que eu tinha para falar era somente aquilo, e que ele ficasse bem. Infelizmente, meus irmãos, ele não buscou o Senhor com humildade, não desceu do pedestal que ele estava, e ele veio a se desviar. Hoje ele faz parte de uma seita lá no Acre, infelizmente. Que tristeza. Aliás, da última vez que eu ouvi a respeito dele, ele tentava converter um pastor amigo nosso para ir também junto com ele. Pasmem vocês, pasmem meus irmãos. Que dor, que dor. Se você me perguntar assim, pastor, o senhor falaria tudo de novo, se Deus mandou, mas se eu pudesse escolher, eu não falaria não. Porque é extremamente desconfortável falar em nome de Deus e a pessoa não acreditar e falar contra. Extremamente desconfortável. Eu tive já algumas experiências como essa, e que a pessoa não aceitou, foram poucas, graças a Deus, mas é extremamente desconfortável. Em outras palavras, termina ali e a pessoa te trata mal e diz, em outras palavras, que você não está falando em nome de Deus mesmo. E restará depois a notícia do que vai acontecer, e às vezes ficará só entre você e a pessoa, porque não foi algo dito em público. Só ficará entre as duas pessoas, e diante de Deus, é claro. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos acostumados, nem mesmo eu, como eu disse, não é nada agradável, mas se nós nos submetemos a Deus, nós temos que obedecer, custe o que custar. Não importa o que vai acontecer. E aí, meus queridos, nós precisamos entender os princípios de Deus. Qual é o princípio aplicado aqui? E é aplicado em toda a Bíblia. Você é chamado por Deus para pregar a palavra de Deus. Cada discípulo é chamado por Deus para pregar a palavra de Deus. Qual é o grande empecilho disso? É que nós compreendemos pregação como a que eu estou fazendo agora. Durante muito tempo, eu não sei se você percebeu, conclui-se que pregador da palavra são os que pregam domingo à noite, pregam nos cultos. E pregador da palavra é quem fala em nome do Senhor a sua palavra. E nós, discípulos, fomos chamados a espalhar as boas novas. Portanto, pregador da palavra é todo crente, todo servo de Deus, que pode pregar em palavras e pode pregar nas palavras aplicadas ao coração e que se tornam conduta cristã, conduta viva, da fé viva. Então, Ezequiel é chamado, levantado, ele recebe a incumbência da missão, e ele recebe a capacidade para suportar a missão, mas ele tem que comer a palavra. No texto é entregue um rolo escrito dos dois lados, como que dizendo, é muita mensagem para pregar. Aí só basta você ler depois a trajetória de Ezequiel, o que Ezequiel enfrentou, meus irmãos. Um dos profetas que mais sofreu. E nós contemplamos aqui, você imagina, se hoje um pastor, um servo de Deus, um discípulo de Cristo, pode ser alguém que não é nem conhecido, que recebeu uma incumbência dessas, alguém pode dizer assim, esse pregador não tem sucesso, porque ninguém concorda com o que ele prega. Ninguém concorda, ninguém diz assim, que palavra abençoada. O povo de Israel dizia o contrário, se tornava inimigo de Ezequiel baseado na sua pregação. E a pregação de Ezequiel era, arrependam-se, vocês são nação rebelde. O que eu quero dizer, meus irmãos,
é que nesse tempo ainda, para você ter êxito na caminhada cristã, você precisa da palavra de Deus no seu interior. Primeiro ela entrou em você e depois você vai falar às pessoas. Não existe mensagem que eu não tenha recebido primeiro. E eu li com você as duas passagens, tanto de Ezequiel como a de Apocalipse, que concordam entre si. Primeiro eu me alimento dela, depois eu falo a palavra que recebi. No capítulo 10, verso 11, diz exatamente isso. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu quero orar com você nessa hora, pedindo que o Senhor abra a sua visão para você contemplar as seguintes verdades. Quais são? Primeiro, você precisa ter convicção do chamado de Deus para ser um discípulo e um pregador da palavra. Alguém que falará a boa nova. Qual é a boa nova? Cristo veio para salvar as nossas vidas. Segundo, você precisa estar apto para esta missão. O Espírito Santo precisa se mover na sua vida. Meu irmão, você precisa buscar o mover do Espírito de Deus. Como que eu busco o mover do Espírito Santo? Arrependimento, conduta segundo a palavra de Deus, é o ambiente adequado para que o Espírito Santo se manifeste. Quais são as palavras que não podem existir na vida de quem quer ter o mover do Espírito? Não pode existir: eu sou assim, eu sou dessa forma mesmo. Nunca, jamais, segundo o jargão popular de uma origem de paternidade humana ou de povo local, né? Conforme a origem da pessoa. Como assim, pastor? Meu irmão, você vai ouvir que o carioca é desse jeito, você vai ouvir que o paulista é de outra forma, você vai ouvir que o cearense é dessa forma, e aí, conforme a localidade, tem lá suas observações. Nós somos nação do povo, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Portanto, não nos adequamos a nenhum formato que não o da palavra de Deus, que não a mensagem do Deus vivo. Então, eu começo a ser apto para receber o mover do Espírito Santo. Como assim? O Espírito de Deus, ele deseja se mover através de você. Ele falará ao seu coração, guiará você em toda a verdade, segundo o que Jesus mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, 15 e 16. Considero que é o grande tratado a respeito do Espírito Santo. Meus irmãos, em terceiro lugar, uma pessoa que vai falar a palavra de Deus, ela tem que estar ciente que esse alimento, a palavra, é fruto da atitude dela em comê-lo. Você não pode compreender que terá uma experiência dessa sem se debruçar sobre a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, ela vai entrar no seu interior e ela vai causar uma inquietação, e essa inquietação é resposta para que a sua conduta seja satisfatória aos olhos de Deus. Como assim? Meus irmãos, nós precisamos ficar inquietos diante das mazelas das trevas que nos rodeiam. E a palavra de Deus, quando entra dentro de nós, ela tem essa capacidade. Nós não nos adequamos, não nos submetemos, não aceitamos ou declaramos: é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, não, não. Nós permanecemos conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Eu quero convidar você à oração nessa hora,
porque aqueles que viverão essa realidade espiritual são pessoas que estão sedentas de mudança, de transformação aonde residem. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Diante de Ti, Senhor, eu oro agora, pedindo que o Senhor confirme ao coração de cada um o chamado, a convicção de fé, a convicção de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho comunhão com o Senhor, de que eu vivo diante de Ti, e que nós temos uma missão, Senhor. Mas essa missão não pode ser desenvolvida sem o mover do Espírito Santo e sem a condução à palavra poderosa do Senhor. Somente o Teu Espírito pode fazer isso em nós. E nesta hora, Pai, nos colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor encha-nos, Senhor, do Teu Espírito e nos dê a Tua palavra de forma que ela nos alimente de tal forma que nós tenhamos aptidão para falar em Teu nome. Sim, Pai, eu Te peço misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas e usa-nos, Senhor. Levante as tuas mãos. Senhor, estas mãos erguidas eu te peço, unge estas mãos, abençoa esse teu servo, essa tua serva, e dê a cada um dos teus filhos o teu mover, a tua presença, o teu querer, tenha liberdade em cada um, ó Pai. E é nesta visão que nós oramos,